que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e o Imaculado Coração de Maria, para sempre seja louvado. É sempre uma alegria nos encontrarmos nestes sábados, através desse canal Santuário em Sua Casa, para que juntos nós rezemos pelas vocações. E hoje, de um modo especial, eu estou aqui com o diácono Júlio, o irmão claretiano, que será ordenado presbítero no dia 15 de fevereiro. Então, o nosso convite era para que nós intensifiquemos nossa oração pela vocação sacerdotal, hoje especialmente pela vocação do Júlio, que é um filho do coração de Maria, missionário claretiano. Júlio, diga para nós o que foi que te encantou ser um sacerdote, mas um sacerdote religioso, um sacerdote filho do coração de Maria. Bom, primeiramente eu quero saudar a todos que nos acompanham pelas redes, do Santuário Eucarístico. Quero chegar os meus melhores desejos de bênçãos de Deus para vocês que sempre acompanham. E respondendo o que a irmã Hermínia me pedia, eu me encontrei com a vida religiosa numa fase da minha vida onde eu tinha perdido meu pai, e aí eu me mudei de cidade, fui morar em outra cidade, e uma das primeiras coisas que fiz depois da morte do meu pai foi buscar um auxílio espiritual. E esse auxílio espiritual foi na igreja. E ali eu morava em Ribeirão Preto, tínhamos um santuário também de Nossa Senhora do Rosário, administrado pelos claretianos. E ali eu conheci o Padre Júlio, que é o meu xará, e ele era o pároco e reitor desse santuário. O Padre Júlio ele sempre frisava muito nas suas homilias, nas suas colocações, nos trabalhos que fazia na paróquia, a vida de Santo Antônio Maria Claret. E eu fiquei um pouco assim intrigado com isso e quis buscar saber um pouco mais da vida de Santo Antônio Maria Claret. Então, eu posso dizer hoje que uma das primeiras coisas que me motivou a escolher a vida consagrada claretiana, foi, sobretudo, a vida de Santo Antônio Maria Claret. Eu lembro que quando eu lia aquelas passagens, sobretudo a grande devoção eucarística que Claret tinha, a devoção ao coração de Maria, a própria afeição à palavra de Deus, aquilo me chamava muito a atenção. E eu vivi tudo isso num período da minha vida onde eu me perguntava muito sobre o que seria da minha vida. O que eu ia fazer da minha vida? Qual sentido eu daria à minha vida? E eu lembro, até conto para vocês, que eu gostava muito de história. E eu tinha um professor de história que eu admirava muito. E eu dizia assim, eu quero ser igual a esse professor. Então eu quero ser um professor de história. E eu fiz vestibular, passei no vestibular. Só que eu sentia que algo mais me chamava. Deus tinha uma missão mais profunda. Então eu comecei um discernimento vocacional. E nesse discernimento vocacional, percebi que aquele desejo profundo que eu tinha, algo mais que eu poderia dar, era na vida religiosa, como consagrado, também como um sacerdote. Então isso foi uma situação que foi planificando, foi sendo construída a cada dia ao longo desse tempo de discernimento. E eu digo a vocês, não foi um processo assim fácil, que a gente fala de vocação, agora às portas da ordenação, eu fico muito feliz, sou grato a Deus por tudo isso que estou vivendo, mas existe um processo que às vezes não é tão retilíneo como a gente acredita,
né? A gente passa por muitas situações e é assim que o Senhor faz. O Senhor vai colocando também situações, permitindo situações para que a gente seja, assim, de fato, provado, né? Eu gosto muito daquilo que Claré nos ensina sobre a frágua, né? De ser um missionário formado na frágua, né? A frágua é quando ali o ferreiro, ele esquenta o ferro e dá as marteladas para poder moldar da forma que ele quer. E assim também na nossa vida, na nossa história vocacional, né? E eu, nesses anos, tive a oportunidade de estar na pastoral vocacional, até a irmã Hermínia, nós tivemos alguns momentos juntos, e acompanhando os jovens, o que eu tenho percebido hoje em dia? A gente tem relutado muito com aquelas questões que nos formam. A gente tem medo das situações, não nos dispomos muitas vezes em situações que nos provam, e por não nos dispor, isso faz com que o caminho de muitos seja estrepado, ou a pessoa não faça o caminho de fato que deveria fazer, porque no momento de provação, alguma situação, ela não se abriu, e aí Deus não fez aquilo que poderia fazer, porque cada um não se abriu ao discernimento. Então, eu deixo esse conselho, abra-se também a esse processo que Deus vai fazendo na vida de cada um, porque tudo também é graça, até as coisas ruins. E olhando para a minha vida, eu posso dizer com toda segurança, tudo o que aconteceu, inclusive as coisas que foram mais dificultosas, concorreu para o bem da minha vocação. Então isso também é um grande dom que a gente tem que pensar, louvar e agradecer a Deus, que faz com que a gente também tenha olhos fixos, né? Olhos fixos em Jesus, e porque nós temos os olhos fixos em Jesus, nós caminhamos para Ele e um dia nos encontraremos com Ele. Muito bom, Júlio, que Deus abençoe você, que o coração de Maria seja condutora da sua vocação religiosa, da sua vocação consagrada e, acima de tudo, conduza o seu ministério. Tá? Amém. E nós aqui, através desse canal, nos comprometemos de continuar rezando por você, pela sua vocação, e para que todas as famílias sejam um celeiro das vocações a serviço da Igreja. Maria que ouviu a voz do anjo, escuta nossa voz. Maria que interrogou, mas como Pede a Deus por nós. Maria que acreditou na grandeza de Deus, Cuida de nós, ó Maria, cheia de graça, mãe das vocações, roga por nós, ó Maria, cheia de graça, mãe das vocações, roga por nós. serva que ouviu do povo clamor, Escuta nossa voz. serva que solicitou vinho novo, Pede a Deus por